Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 4 de julho, terça-feira, da 18ª semana do tempo comum, dia de São João Maria Vianney, presbítero, patrono dos sacerdotes. O evangelho é de Mateus, capítulo 15, de 1 a 2, de 10 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto é, que se torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, que alegria poder meditar contigo a palavra de Deus neste momento, nesse dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Hoje é o dia do Padre, que foi celebrado agora, domingo passado. Depois de Jesus ter saciado as multidões, os discípulos entraram no barco e seguiram à sua frente, para outra margem. Essa introdução do Evangelho de hoje é a chave para o seu entendimento. Encontramos aqui uma ordem, um imperativo. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Algumas traduções trazem a palavra obriga. Depois que eles aprendem a grande lição da partilha e da solidariedade para solucionar o problema da miséria e do sofrimento humano, eles têm a obrigação de assumir essa missão, se querem de fato ser discípulos, discípulas de Jesus e promover o reino dos céus. Como já vimos em outro momento,
Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, assumir sua missão, estar com Ele e não se abater diante das dificuldades. Há uma frase popular para expressar quando as pessoas estão numa mesma situação. Estamos no mesmo barco, estamos juntos. Estar no barco com Jesus significa enfrentar com Ele os desafios, comungar com Ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, obedecem a Jesus e entram no barco. Quando entramos no barco de Jesus, isto é, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos clareza ou convicção da missão, fraquejamos diante das dificuldades. Foi o que aconteceu com os discípulos. No meio da travessia, durante a madrugada, o mar se agita e ameaça afundar o barco. Eles se desesperam, ficam com muito medo, apavorados. O pavor dos discípulos revela a falta de fé e de convicção na presença de Jesus. Embora tivessem assumido sua missão na hora da dificuldade, sentiram-se abandonados. A mesma coisa acontece conosco. Quantos são os que participam da comunidade, vão à missa, comungam, mas quando surge uma dificuldade da vida, se desesperam. Alguns chegam até a se afastar da comunidade, mudam de religião ou se revoltam contra Deus, como fizeram os discípulos desse evangelho que se sentiram abandonados. Nesse evangelho, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas no mar significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, a qualquer problema. E quem nele confia, quem tem fé, não tem por que temer. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. O próprio Jesus repreende Pedro, chama-o de homem fraco na fé. Essa repreensão serve também para nós, quando duvidamos dele e fraquejamos. Quando Jesus foi ao encontro deles, eles pensaram que era um fantasma. Será que, em nossa vida, Jesus também não passa de um fantasma? Nosso comportamento em relação a Ele e aos desafios que enfrentamos vai responder a esse questionamento. Nas horas de dificuldade, Ele faz conosco o mesmo que fez a Pedro. Chama-nos para ir ao seu encontro. Mas nem sempre respondemos a esse chamado. Às vezes até respondemos, mas não temos fé suficiente para chegarmos até Ele e começamos a afundar. Porém, quando conseguimos chegar até Ele, fazemos a chamada experiência de Deus. É o encontro que nos fortalece, dá convicção, nos coloca novamente no barco e nos conduz firmes na missão. Talvez seja essa fé e essa certeza que esteja faltando em nós, para não desanimarmos nos momentos de dificuldades. Nossa vida de cristãos, de comunidade eclesial, é uma constante travessia. Há períodos de calmaria, mas há também muitos momentos de tempestade. Como estamos enfrentando tudo isso, é importante refletir sobre esse e outro questionamento que os textos suscitam para nos firmarmos na fé e na esperança, e assim chegarmos à terra prometida ou à outra margem. Oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistai no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós, e alcançai com eles a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, São José, Santa Clara, São João Maria Vianney, dê sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.